maravilha! Nossa, a gente está arrepiado, já estava arrepiada aqui antes de olhar só toda essa turma chegando. E é realmente um grande prazer. Lucas, eu tenho meu primeiro slide, por favor? Ou eu que faço tudo. Obrigada. Obrigada, Tomás, desculpe. Você disse para eu usar esse negócio aqui. Eu vou botar um alarme porque eu tenho a tendência a falar muito. E eu sei que tem muito mais coisa interessante para vocês ouvirem também, então vamos botar aqui para ter certeza que eu não vou fazer mais do que eu deveria, porque a gente está começando um pouquinho diferente. Né? Então, joia, para saber. Então, bom, vocês já ouviram que o meu nome é Ângela. Eu sou Ângela Vilela Olinto. No Brasil, o nome inteiro é usado mais do que aqui. E eu vi que tem gente que é ligada ao Itaú, então vou conhecer alguns outros Vilelas, meus primos. E vocês vão saber mais sobre a minha vida daqui a pouco. Primeiro, eu queria só dizer que realmente é um grande prazer estar aqui. Estou arrepiada, literalmente. Normal, tá de boa. Fica aqui, cheio de amarelo. Gente, com tanta energia, com tanta vontade. Ok, it's okay. Viewers may experience me in minor. Mudar, eu acho que vocês vão conseguir. Estou realmente super otimista. Queremos jornal, não é muito otimista. E quero também dizer que, como local aqui de Chicago, muito bem-vinda a essa cidade. Essa cidade é muito legal. Se você não gosta da temperatura lá fora, você espera 5 minutos, muda de novo. Tem neve, chuva, sol, tudo no mesmo dia. É uma cidade muito charmosa, tem uma arquitetura super renomada no mundo todo, uma arquitetura histórica, um clima imprevisível, como eu falei, muita arte, muita música, muita discussão intelectual, principalmente aqui nesse campus, e um coração muito grande. Realmente, eu acho que esse carro tem um ar quente que eu gosto muito do ser humano, não da temperatura. No verão é quente. Bom, nesse evento vamos discutir várias coisas muito interessantes sobre o nosso futuro do país, coisas atuais que são importantes para todo mundo. Mas eu gostaria de tomar esse início, esse espaço que estão me dando, para fazer vocês viajarem comigo um pouco fora da Terra do planeta. Então, o Brasil vai ser parte da minha história, mas o que eu quero realmente falar é sobre o universo, que é bem mais fácil de entender do que o Brasil. Isso, sinceramente, está difícil de seguir as notícias. Bom, e eu também espero que dentro dessa turma toda tenha o sonho de entender o universo, de entender o que está lá fora, porque não só é um universo muito especial, muito cheio de coisas lindas e coisas que a gente fica surpreso, que nos impressiona e nos surpreende diariamente, mas também que a gente tem sempre notícias novas, que a gente está aprendendo muito. Desde que eu comecei a estudar isso, já mudou tanto a nossa visão do universo. Mas deixa eu começar uma imagem, assim, para lembrar do que se trata. Né? Então, se vocês, eu espero que a maioria aqui tenha tido chance, porque na cidade de São Paulo vocês não vão ter conseguido, vocês tenham saído da cidade de São Paulo, ou da cidade do Rio, ou de qualquer cidade, e visto o céu de longe, numa região longe de cidades. Uma imagem como essa. Essa imagem eu gosto muito, é uma imagem que mostra não só as montanhas, como também um cometa, que é algo que o pessoal no século XVII e XVIII adorava seguir, mas que hoje em dia a gente sabe que o cometa é uma coisa que está acontecendo aqui no Sistema Solar, é uma coisa que é do nosso bairro, digamos assim, no universo, e então o mais interessante para a gente são outras coisas nessa imagem, a nossa galáxia, que está aqui, essa Via Láctea linda, e tem duas nuvenzinhas, que são as nuvens de Magalhães, que são outras galáxias, que são galáxias anãs que estão pertinho aqui da nossa Via Láctea. Então, essa imagem já mostra várias escalas no universo. Se você pensar o cometa parte do Sistema Solar, então o Sistema Solar seria mais ou menos 1 centímetro e a Via Láctea seria toda a cidade da Grande Chicago. Tá? Então, nessa imagem já tem escalas muito diferentes. E, obviamente, com olhares muito mais sofisticados, hoje em dia a gente pode ver muito mais longe do que essa imagem nos dá. Eu queria mostrar, meu tema realmente tem a ver com astrofísica, obviamente, que é o que eu entendo, mas também como que essa iniciativa internacional de entender o universo é muito importante, que não é só um país que consegue fazer, que todo mundo está trabalhando junto para ter essas grandes revoluções no entendimento do universo. Então, aqui, por exemplo, só para dar um exemplo internacional, nós estamos nos Estados Unidos, uma sala cheia de brasileiros vendo uma imagem de um polonês que tirou no Chile. Então, só para dar uma noção do que a nossa tecnologia hoje nos habilita. Eu nunca encontrei esse rapaz, mas eu realmente adoro as fotos que ele tira e eu acho que essa foto é muito inspiradora.
Bom, obviamente que uma foto como essa, para os nossos ancestrais, seria uma forma... Bom, o ser humano já há milênios tem perguntado por quê. Por que tem essa estrutura no céu? Por que o céu tem todas essas coisas que não mudam, né? Porque as estrelas não saem do lugar, o Sol e os planetas saem do lugar e outras coisas não mudam. E isso tudo, então, gerou mitos, religiões, superstições, coisas muito bonitas, histórias maravilhosas. E é hoje uma coisa que a gente pode também ficar maravilhado, não só pela beleza da natureza, mas também pela capacidade do ser humano, das pessoas nessa sala, nessa cidade, nesse planeta, de entenderem tanto. A gente entende tanto sobre o universo que eu me fico impressionada. Bom, então, vamos começar essa nossa viagem um pouquinho, que eu já mencionei das três escalas aqui, e eu quero falar sobre como a gente olha o universo, né? Para isso, eu quero voltar no tempo um pouquinho e lembrar que a gente começou a olhar o universo da forma que a gente vê hoje com Galileu. Então, Galileu foi o primeiro a botar o que foi inventado para questões marítimas, apontar o telescópio para o céu, e foi ele, então, que mostrou que a gente podia trazer o céu muito mais próximo com instrumentos. Hoje em dia, a gente tem instrumentos mais sofisticados, por exemplo, como os telescópios de Magalhães, que estão no Chile, que a Universidade de Chicago é parceira de outras universidades, e o Brasil também é parte disso, e algo que a gente põe no espaço, o Hubble Space Telescope, da NASA, o próximo a subir vai ser o James W. Webb, James Webb Telescope, que vai subir em 2018, e já estamos construindo o WFIRST, que é o próximo. Então, temos sempre esses telescópios cada vez mais sofisticados no espaço também. E com esse tipo de habilidade de ter telescópios do solo e no espaço, a gente aprendeu muito sobre o universo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o próximo, que é um telescópio que acabou de começar a ser construído e um dos lugares melhores para se observar. Tem 3 lugares que são muito bons para se observar o universo no planeta. O melhor mesmo é no espaço, mas se você não tem bilhões de dólares, você vai para uma montanha alta. E uma delas é no Chile. Então, parte do Atacama, aquela região, tem os melhores telescópios do mundo, os europeus, tem o centro europeu, e tem um projeto de lei, eu imagino que seja o nome certo, esperando a assinatura da presidenta, para que seja sancionado a entrada do Brasil no European Southern Observatory, no Observatório do Sul. E esse seria, então, uma parceria com os europeus, e que tem outros países que são parceiros, inclusive os americanos trabalham com os europeus, mas é uma estrutura muito grande que os europeus desenvolveram no Chile. E os americanos têm um mais free market approach, que temos dois tipos de iniciativas lá, uma pelo governo americano, que está fazendo o LSST, e tem um que é privado, que é o que nós somos participantes da Universidade de Chicago, e o Brasil também é pela FAPESP. E esse começou a ser construído há alguns meses atrás e vai ter 25 metros, quer dizer, vai ser o maior telescópio quando ele for terminado, e a gente vai conseguir, com um telescópio deste tamanho, ver as primeiras galáxias sendo formadas, algo que a gente ainda não conseguiu fazer imagens nítidas desse tipo de formação de galáxias. E a outra coisa que virou muito popular na minha área, que é procurar planetas feitos à Terra, perto, relativamente, dentro da nossa galáxia, de estrelas próximas à nossa. Então, isso é uma outra das metas desse tipo de desenvolvimento. Então, estamos realmente animados para chegar em 2021 e começar a usar esse grande telescópio. Então, você imagina que tem uma pessoa, né, o tamanho de uma pessoa, isso tem 25 metros, tem um caminhão para vocês terem uma ideia, isso tudo tem que girar super rápido, super precisamente, apontar em frações de arcseconds. Então, é uma coisa assim, realmente espetacular em termos tecnológicos. Então, isso é o que está no horizonte em termos ópticos. Mas o que eu queria realmente falar um pouco sobre o que eu faço, que a gente descobriu muito esses últimos anos, é que a visão é muito importante, que a gente usa nesses telescópios ópticos, né, na região de luz óptica, mas tem muito mais sons no universo do que os sons ópticos. Tá? Então, para isso, eu vou trazer minha família para me ajudar aqui. Primeiro, eu vou trazer meu marido, que é esse aqui. Quando a gente casou, só tinha alface como buquê, porque foi meio improvisado. E ele é o Sérgio Assad, que toca com o irmão dele, o Odair Assad. Eles são considerados
violão clássico mais espetacular do mundo, eu sou a fã número 1, mas dizem os outros que também é verdade. E eles vão tocar aqui semana que vem, se vocês passarem o resto da semana em Chicago, vai ter um concerto deles com a Clarice. E eu queria realmente trazer a Clarice, porque a Clarice vai me ajudar a explicar o que eu faço. Tá? Então, em vez de fazer muitas equações aqui na tela, vamos falar do piano, porque o piano tem me dá uma noção muito legal aqui para explicar o que eu estou fazendo. Tá bom? Então, o piano ele tem 7 a 8 oitavas, e você tem aqui no centro, o que a gente fala, o C maior e tal. Eu vou colocar como analogia o espectro óptico. Tá? O espectro óptico, a quantidade de luz que a gente consegue ver com o nosso olho, é basicamente o que você vê no prisma aqui, e para quem tem a minha idade, vai lembrar do Pink Floyd, que tinha The Dark Side of the Moon, tinha isso na capa. Tá? Então, um prisma, aqui está as frequências de luz ópticas que o olho humano consegue ver. O ouvido humano consegue ouvir muito mais. Tá? Então, o alcance do ouvido humano é várias ordens de grandeza maior do que a visão. E o que eu vou fazer agora é uma analogia, dizer a luz visível está nessa oitava aqui no meio. Tá? E agora a gente vai usar, em vez de notas musicais, frequências ligadas a observações com telescópios, e vamos mandar para notas baixas e notas altas. Então, se eu colocar tudo que a gente usa para entender o universo com ondas eletromagnéticas, elas variam do rádio, que está lá em tamanho de metros e 100 metros, essa track não dá para ver muito bem, mas até a distâncias que são relativas ao núcleo. Então, do núcleo a estádios de futebol, a gente consegue ver o universo, observar o universo com todas essas notas diferentes. Deu para entender aqui a analogia? Né? Então, a gente tem um piano, então imagina que você vai para notas cada vez mais graves. Obviamente, o ouvido do ser humano não vai acompanhar todas essas ordens de grandeza, mas é mais ou menos isso. Então, são 6 pianos e um quarto que a gente consegue usar para observar o universo lá fora. E dependendo da nota que você tenta usar, a frequência que você fizer a imagem do universo, você vai ver coisas muito diferentes. Então, por exemplo, aqui temos uma galáxia Centaurus A, que é uma das galáxias, é a galáxia ativa mais próxima da nossa galáxia, e ela parece uma galáxia como a nossa, com poeira aqui, está vendo uma coisa meio escura, e tem uma espécie de coisa meio redonda, branca, que é uma emissão que parece esférica. Se você olhar com outro tipo de olhos ou de notas musicais, você vai ver uma coisa muito diferente, que é esses jatos saindo do buraco negro que está lá dentro, e esses jatos têm toda uma emissão. Então, isso aqui é uma foto do lado esquerdo de vocês. É uma foto óptica, e aqui é um composto que tem raio-x, rádio e outros compostos. Aqui tem ela decomposta em vários tipos de frequências diferentes. Tá? Então, essa foto final é feita com várias notas, com uma sinfonia de sons em termos eletromagnéticos, de frequências diferentes. Deu para entender? Então, a nossa ideia é sempre procurar olhar o universo com várias notas diferentes. Aqui é dos observatórios mais recentes da nota mais grave, que é o rádio. Tá? Esse se chama ALMA, que é no Atacama Desert, e é uma colaboração internacional. E como o meu tema é falar sobre astrofísica, mas também como é tudo feito de uma forma colaborativa e totalmente internacional, eu tirei uma foto do website deles, que tem uma mensagem nova, falando que eles realmente conseguem agora discernir numa estrela um disco que está sendo formado nesse disco, planetas novos. Então, a gente está vendo um berçário de planetas, com essa rede de telescópios de rádio impressionante, de altíssimo nível, acabou de começar a funcionar nos últimos anos. E aqui está só para vocês verem o número de línguas que você pode ler a mesma notícia. Né? Então, você pode aqui ver em cima todas as parcerias, o Brasil é parte da parceria aqui, e tem todas as traduções. Eu acho isso um exemplo de como é que a gente, no dia a dia, hoje em dia, trabalha de uma forma internacional. Eu queria agora perguntar para vocês se vocês já viram essa plot. Alguém aqui já viu isso antes? Não, ninguém viu. Teve uma pessoa que viu 2, genial. Tá. Alguém já ouviu falar de ondas gravitacionais? Agora todo mundo. Tá. Então isso é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é o som, tá? E agora a gente realmente é o som, não é? Estamos, em vez de... Eu falei que todos esses sons, que tem vários pianos, 6 pianos, são ondas eletromagnéticas, ou seja, é luz com frequências diferentes, com notas diferentes.
Mas a gente também usa sons que não são eletromagnéticos. Nesse caso, é realmente uma vibração do espaço-tempo, é uma vibração do espaço, que é muito diferente da onda eletromagnética, mas viaja com a mesma velocidade, a velocidade da luz. E isso foi a primeira vez que foi feito. Isso é uma história linda, porque meus colegas que começaram isso há 50 anos atrás estavam sonhando com isso acontecer. Eu vou fazer outro clique. Yes! Funcionou, Tomás, obrigada. Aqui tem na realidade, é só um filme feito por pessoas que sabem como deveria ser se a gente estivesse perto dos dois buracos negros. São dois buracos negros com ordem de 30 de massas solares, quer dizer, 30 vezes mais pesados que o Sol, que estão dançando um do lado do outro e vão, de repente, virar um só, um de 62 massas solares. Tá? Então, isso é o crédito. Deixa eu voltar para trás. Isso aqui, então, aquela que a gente acabou de ver, é essa dança dos dois buracos negros. E essas duas ondinhas são os sons emitidos que você está vendo aqui de novo no vídeo, no cantinho, que tem dois detetores, um no estado de Washington, eu não consigo ler, e outro no estado de Louisiana, pode ser um ou outro. E, obviamente, que entre uma detecção e a outra foi o tempo da velocidade da luz, então, bem pouquinhos segundos. E aqui está, então, o que você viria se você estivesse perto desse evento. Se você estivesse perto desse evento, você não ia sobreviver. Mas, fora isso, você ia ver uma coisa linda, que é esses buracos negros que estão distorcendo o que está acontecendo atrás. Tá vendo? Quando eles terminam, todo o espaço chacoalha. Se vocês perceberam essa chacoalhada, é isso que a gente está ouvindo. Tá? São ondas que estão sendo emitidas por esse evento no final, e o evento final é o evento mais forte, e isso é o que dá essas ondinhas aqui no final. Então, para a gente isso é incrível, porque o Einstein fez essa previsão, ele achou que nunca ninguém ia conseguir medir. Nos anos, quando eu era criança, recém-nascida, começou os meus colegas no MIT Caltech a fazerem cálculos, será que a gente consegue fazer isso? O tipo de medida que eles têm que fazer, a precisão, é de 1/10⁻²1. Tá? Então, é assim, a variação de um pedaço, você pensa que é algo que está acontecendo em 40 quilômetros, que é o tamanho desses detetores, e o que está sendo mexido é uma fração do tamanho do próton. Tá? O próton é bem pequenininho. Então, eles estão vendo o chacoalhar do próton, usando, obviamente, lasers superpotentes e coisas super bem feitas. E o que a gente está conseguindo ver são dois buracos negros que viraram um só, há muitos milhões de anos atrás, e que chegou aqui no dia 11 de setembro, e ficou todo mundo incrivelmente apaixonado por esse evento. Só para dar, então, um exemplo, que isso aqui é a colaboração do LIGO, né, que é esse time que fez essa detecção, e tem o Brasil também, com 2 institutos brasileiros. Então, a gente tem, de novo, um exemplo de uma colaboração que, na realidade, a liderança original certamente foi americana, mas agora já tem uma parceria muito mais internacional, e essa detecção ela tem uma certa incerteza da localização de onde veio. A gente sabe que são 2 buracos negros que viraram de 60, eram 2 de 30, 30 e poucos, e que aconteceu há tantos anos atrás, mas a gente não sabe exatamente em que galáxia que aconteceu, porque a gente só tem 2 detetores. Agora vai ter detetor na Europa, e na Índia e no Japão, que vão ser ligados. Quando a gente tiver todos esses detetores, a gente vai saber exatamente de onde veio. Então, essa colaboração internacional é muito importante para fazer esse tipo de estudo. E aqui, então, eu botei a região que eu mostrei antes do piano, que tinha 6 pianos e um pouquinho, que é a região eletromagnética. Tem aqui o lado de partículas, que é o lado que eu tenho trabalhado mais, e o lado de ondas gravitacionais, que é do outro lado, isso tudo junto com 16 pianos. Tá? Então, desde que eu comecei a trabalhar, e que vocês podem imaginar quando foi, bastante tempo atrás, quase 30 e poucos anos, já aumentamos o número de ordens de grandeza que a gente pode observar o universo por 3 fatores. Tá? Então, a gente tinha só essa região aqui no meio, agora a gente tem mais 2 lados. Tá? Incrível. Bom, então deixa eu falar um pouquinho de mim, porque também é uma forma de conectar com todo mundo, porque vocês todos estão vindo do Brasil. Então, aqui começou a minha curiosidade. E a minha curiosidade é culpa do meu pai, porque ele queria ficar calmo nos bares depois de jogar vôlei. E ele e os amigos me davam probleminhas com palito, com papel, sabe? Essa coisa que você faz para criança, para não ficar atrapalhando muito quando você quer conversar com os amigos. E eu adorava esse negócio. Então, não sei se vocês já fizeram, algumas pessoas já fizeram vários puzzles de bar.
Então, tem um que você deve conhecer, te dá 6 palitos. Quantos triângulos equiláteros você consegue fazer? Tem muita gente que sabe. Se você não souber, depois pode perguntar na hora que eu te explico. A resposta é 4. Tudo bem. Mas não é tão fácil saber por quê. Tudo bem. Aí começou essa história de eu ficar curiosa e ter curiosidade. E também eu falei já para a nossa mestre de cerimônias que eu estava tentando entender o ser humano, mas sempre achei matemática muito mais fácil. Aí tem esse outro lado da minha vida, que é que eu gosto um pouco de desafios, dá para perceber, né? Pular de avião, pular de balão, esse tipo de coisa. Então, o primeiro grande desafio para mim foi entrar na PUC. Porque eu estava morando em Brasília nessa época, eu nasci no Rio, mas minha mãe e meu pai se separaram, eu fui para Brasília com a mãe, e eu fiz o segundo grau em 2 anos, porque o objetivo, não sei se tem algum candango aqui, tem algum candango? Ninguém de Brasília? Tem um. O objetivo, naquela época, oferecia de você fazer o segundo grau, a parte do segundo grau de manhã e o terceiro ano de tarde. Então, você podia fazer 2 anos num ano só. Eu fiz, porque eu estava com muita pressa de voltar para o Rio. Aí eu passei no vestibular, impressionante, e fui para uma turma espetacular, todo mundo nota 10, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas, de repente, eu aprendi o mais rápido possível para poder ser tão boa quanto os outros alunos da minha turma. E aprendi muita coisa na PUC. Acho que a PUC estava assim, uma fase muito legal. Os professores todos, muitos dos meus professores vieram de fora, tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, tinham essa imagem de que a gente vinha para cá, fazia o doutorado e voltava para lá e vivia felizes para sempre. Então, obviamente, esse virou o meu plano. Vir para cá, fazer o doutorado, voltar para lá e viver feliz para sempre. Outra coisa que a gente fez nessa época muito foi botar a nossa opinião sobre a ditadura nas ruas, né? Então, teve uma fase também muito de política, de organização de diretório, que eu acho que hoje tem me servido muito, porque ser chefe de departamento, a dinâmica é muito parecida, né? De todos os superpartidos e tal. Bom, em termos relativos de quem era quem que é de esquerda e quem era de direita naquela época, era muito relativo, porque todo mundo era de esquerda e a gente era da direita da esquerda. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas se alguém lembra da unidade, a gente era unidade, né? Porque isso aqui é a bandeira da unidade depois de uma eleição. Mas só o fato de a gente querer mudar alguma coisa, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, eu acho que já nos ensinou muito sobre a dinâmica, tanto do ser humano quanto do país. Aí eu fui para esse lugar aqui, que é um pouco diferente. Uma coisa que vocês vão reparar é que não tinha mulher nenhuma. Na realidade, tinha, mas pouquíssimas. A minha turma eram 60 alunos de pós-graduação de física e tinham 2 mulheres, e uma delas depois saiu, ficou só eu. Aí eu levei um certo susto, porque no Brasil nunca tinha me ocorrido que ser mulher não era esperado, digamos assim. Né? Então, minhas primeiras reuniões no MIT, eu me sentia no banheiro dos homens, era meio esquisito. Mas aos poucos eu me acostumei. E hoje eles estão, certamente, acho que os americanos, em geral, estão super conscientes disso, mas é uma certa coisa interessante saber que muitas das mulheres da minha área são brasileiras, italianas, argentinas, menos as americanas. Então, acho que agora vai começar a mudar isso, mas foi uma época assim, meio chocante. Então, tem um lado positivo, né, de eu não ter percebido que isso não era suposto, ser mulher e fazer física. Aí, MIT foi incrível também, mas foi um grande desafio, foi um desafio muito legal, mas também muito, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Quer dizer, estar aqui e tentar entender dentro do sistema americano, primeiro, o que não sair dando 2 beijinhos para todo mundo, porque isso não funciona, tem se dá a mão, se não dá a mão, para quem que abre a porta, tem esse monte de confusões, quem que você chama de girl, quem que é woman, quem que é, né? Não sei se vocês já passaram por esse choque cultural. Aí tem o choque cultural, depois você passa o choque cultural, você começa a entender que tem tanta coisa positiva para a gente aprender, né? Eu acho que eu gosto muito daqui e eu acho que tem muita coisa, quer dizer, eu acho que a mistura das 2 culturas sempre dá um samba muito bom. Tá, então, isso, se vocês quiserem perguntar mais sobre o MIT, foi desafiador, mas eu tenho um respeito muito grande e muito legal. E na realidade, para mim, foi perfeito, porque eu comecei a fazer algo muito criativo, uma certa sorte, que sempre tem esse lado que a gente tem que... não dá para calcular, não dá para controlar tudo. E essa sorte foi que começou uma área nova. E eu fui parte da turma que começou essa área nova, e hoje em dia essa área é a tal da astropartículas, que eu acabei de mostrar, que tem esses 2 ordens de grandeza a mais. Então, realmente foi assim, um momento muito especial. E eu vim para o MIT casada com um outro físico brasileiro, e o nosso plano era fazer o doutorado,
voltar para o Brasil, ser professor na PUC e ser feliz para sempre. Fazer exatamente o que os nossos professores fizeram. Durante o doutorado nós nos separamos, ele é professor hoje na NYU, no Current Institute, somos grandes amigos, mas não foi bem como foi planejado. Então, é bom também ter um pouco de jogo de cintura, porque não dá muito certo, necessariamente, o que você estava planejando. Isso não deu certo como planejamos, mas outra coisa também foi mudando na minha vida. Eu fui para o MIT para fazer física de partículas. Nessa época, o que a gente queria descobrir era o Higgs, que só foi descoberta 2 anos atrás. Então, foi uma boa ideia ter feito outra coisa, porque ia demorar muito mais. Porque para vocês está na hora certa, mas para mim eu já estava um pouco mais cansada de esperar. Então, isso também... Bom, vocês devem conhecer, isso aqui é basicamente tudo que a gente conhece da física, está nessa transparência, super lindo, maravilhoso, explica todo o universo. Eu te falei para a nossa mestre de cerimônias, é muito mais simples do que o ser humano, é ou não é? Dá para botar tudo aqui numa página, vai explicar a mamãe, meu pai, vai demorar muito mais do que isso, tá? Então, eu achava isso o máximo, que a gente podia, com tão poucas coisas, explicar a natureza. Agora, e a minha ideia inicial era exatamente trabalhar como se fosse, por exemplo, no CERN. E tem uma participação brasileira muito grande, voltando ao meu tema de que internacional é importante. O CERN é o exemplo número 1 dessa parte de colaboração. Ele basicamente, o CERN tem o microscópio mais caro e mais preciso do universo. Bom, do universo não, do nosso planeta. Pode ser que tenha outro planeta com outro CERN melhor ainda, mas aqui é o que a gente tem melhor. Tem 27 quilômetros de raio, esses são os aceleradores, e a gente faz, então, recria o início do universo nesse tipo de colisões de partículas. O Brasil tem uma participação muito forte, eu tenho vários colegas que são do LHCb, por exemplo, de outros detetores aqui no CERN, e aqui é o mapa deles, e aqui tem todos os tipos de países diferentes. Obviamente começou na Europa, mas tem importantes contribuições do mundo todo. Então, Chicago é uma cidade linda, vocês espero que tenham chance de curtir. Quando eu vim para cá, eu estava pensando em fazer, eu tinha acabado meu doutorado e fui trabalhar no Fermilab, que era o melhor acelerador de partículas da época. Então, era o CERN da época que eu me formei, em 87. E lá a gente estava procurando a partícula top. Então, se eu voltar para trás um pouquinho, esse aqui, o top, não tinha um roxinho ali do T, não tinha sido descoberto ainda. Então, era o top, depois o Higgs. E quando eu vim para cá, mudou muito, quer dizer, já começou desde o final do meu doutorado, e a ideia de usar essa noção do que a gente conhece de partículas, de interações, das leis fundamentais da física, para aplicar ao universo e tentar entender o início do universo. Então, isso passou a ser mais ou menos o nosso... Chicago passou a ser o time que estava fazendo a conexão entre a cosmologia e a física de partículas. Passou o centro dessa atividade, dessa novidade, foi aqui, e foi maravilhoso poder participar. Hoje, deixa eu passar como é que estava na época, não, 2 slides, desculpa. Na época que a gente estava trabalhando, essa era a nossa grande visão, tá? Então, tem o universo, tem a cosmologia, as galáxias, aquela coisa linda, mas o que a gente quer realmente estudar é o início. E o início é igualzinho ao que está acontecendo nos aceleradores. Aqui, se você conseguir ver, isso aqui é o Big Bang, e aqui começando, né, na grande explosão, tem uma fase de inflação, que eu fiz uma teoria sobre isso, e tem, então, a expansão, e aqui são as galáxias, e o ser humano está aqui pensando. Aqui atrás é onde a gente consegue testar as nossas teorias com os aceleradores, né? E aqui você vai ver que a coisa que chega mais próxima desse início é as partículas de altas energias, que são o que eu tenho estudado agora. E essa ideia de conectar as duas coisas aqui é uma outra versão da mesma coisa, que são as galáxias se formando, o início do universo, ou aqui tem só que 3 etapas, né? A etapa do Big Bang, uma etapa que é muito fundamental para a gente, que é do fundo de micro-ondas. Isso foi descoberto nos anos 60, mas realmente explodiu nessas últimas 2 décadas a precisão que a gente consegue medir essa época do universo, que é bem no início, 360 mil anos depois do Big Bang. E depois, agora, a nossa grande questão é o início, e aqui o início da formação das galáxias. Aqui tem 2 cores, porque uma é as galáxias, aqui em amarelo, e em roxo é o tal da matéria escura, que eu acho que foi chamada matéria negra, também serve, mas é matéria escura que a gente chama.
E o que a gente descobriu com essa tentativa de botar duas áreas juntas, a cosmologia e a física de partículas, foi que o universo que a gente fez tanto esforço para entender, que tem aquela tabela com todos os quarks e todas as partículas, é só um pouquinho do universo, é só 5%. A maior parte do universo é essa matéria escura, que a gente não sabe o que é, e a energia escura, que a gente também não sabe o que é. Então, isso que é legal do que a gente faz, né? A gente acha que está começando a fechar tudo, está começando a entender tudo, e de repente, ups, está faltando duas peças enormes dessa história. Tá? Então, a gente começou duas áreas novas, tentar entender o que é a matéria escura e tentar entender o que é a energia escura. E isso está levando a gente a fazer várias experiências muito legais, e o Brasil está envolvido em várias delas também. E a minha, se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu acho que a matéria escura tem a chance de a gente descobrir na próxima década. A energia escura a gente vai tentar medir o mais precisamente possível, mas não tem nenhuma boa ideia como explicar. Então isso ainda vai ser para a geração de vocês ou dos seus filhos, para entender direito. Pode ser que eu esteja errado, mas é muito bacana a gente ter perguntas enormes. Como é que, então, o que eu tenho feito hoje em dia? Tá? Eu vou terminar com Ops, pode desligar o som? Eu estou falando. Falei que era alguém que estava aqui atrás. Desculpe. Então, o que eu estou mostrando aqui é um dos nossos observatórios. Isso é um desenho, obviamente, de uma partícula de altíssima energia que vem, ela multiplica-se em bilhões de outras partículas, ela vem provavelmente de uma galáxia tipo aquela que eu mostrei no início, Centaurus A. Como ela chega na atmosfera, ela interage com a atmosfera, ela multiplica em bilhões, 100 bilhões de partículas, que eu já falei, e aí os nossos detetores, que são 1.600 detetores espalhados por uma área de 3 mil quilômetros, nas Pampas Amarilhas, na Argentina, esses detetores e esses telescópios que estão em volta nos dão a informação sobre o que aconteceu. Tá? Eu vou mostrar, então, como é que são os nossos detetores. Isso aqui são as Pampas Amarillas, do lado dos Andes, no sul da cidade de Mendoza, na região de Mendoza. Então, você voa até Mendoza, compra os vinhos, não bebe, porque tem 5 horas para dirigir, aí depois você pode beber. Mas os vinhos são maravilhosos. Aí, você chegando depois de 5 horas, você vai ver, aqui tem um detetor, aqui tem outro detetor. A distância entre eles é 1,5 km. Então, você imagina, uma partículazinha pequenininha, feito próton, ele consegue multiplicar-se de tal forma que ele faz um sinal que a gente detecta em 40 quilômetros no solo. Tá? Então, é uma coisa realmente impressionante, eu acho impressionante. E a gente, então, botou 1.600 desses tanques. Os fazendeiros da região deixaram a gente colocar. Obviamente, você imagina a parte humana da história muito mais complicada do que eles desenvolveram os detetores, tá vendo? Estou falando que é mais fácil fazer física do que lidar com os fazendeiros. E aí a gente conseguiu colocar isso tudo no lugar. As vacas adoram, elas se fregam nesse negócio, volta e meia tem que sair do lugar por causa de uma vaca mais animada. E aqui tem o telescópio mais sofisticado, que são os que veem a luz em volta do que aconteceu. Então, esses aqui são os telescópios que a gente chama de fluorescência em ultravioleta, e a gente desenvolveu esses telescópios para ver o sinal de noite, que aí a gente consegue ver, em vez de olhar as partículas no solo, como a gente vê com esses detetores que as vacas gostam, isso aqui é mais um telescópio tradicional, que a gente vê a luz emitida por esse chuveiro de partículas, e essa luz a gente pode ver a 50 km de distância também, pode até ver a 400 km de distância. E por que isso é importante para mim? Porque 400 km de distância é onde está a International Space Station, a Estação Espacial Internacional. Consegui traduzir. 400 km de altura. Então, a minha ideia agora é pegar um desses e botar na Estação Espacial Internacional. Isso que eu tenho feito. Aqui é a ideia, tá? E a gente tinha várias caronas, digamos assim, para chegar lá na Estação Espacial. No início de 2001, 2002, a gente ia com o Shuttle. Vocês lembram o que aconteceu com o Shuttle, infelizmente. Então, os Estados Unidos parou em 2011 a ter shuttles, e a gente iria no futuro. Então, a gente foi cancelada a nossa vinda para a Estação Espacial. Aí, o que ficou sobrando? Bom, os russos, eles vão com o Soyuz, mas o Soyuz é pequenininho. Quem viu Gravity? Lembra que ela está dentro do Soyuz? É meio difícil colocar um telescópio muito grande e ela ali dentro, porque o negócio é pequeno. O Soyuz é feito para ser humano, então a passagem é basicamente um ser humano, não um telescópio de 2 metros. Então não ia rolar com os russos. Mas os japoneses fizeram o que se chama HTV, que é o H2B, é o foguete, e o
TV é o Transport Vehicle, o veículo de transporte para a estação espacial, e eles então poderiam fazer. Então, quando eu entrei nesse projeto, os japoneses queriam liderar, e a gente ia ajudar, porque os Estados Unidos tem que ser parte de tudo que vai lá para cima desse tamanho, porque a maior parte dos resources, como eles chamam, são americanos. Então, a gente fez uma proposta com a NASA de fazer isso, e deu muito certo, só que aí teve Fukushima. Fukushima destruiu a budget japonesa do JAXA, e eles estão parando no HTV também. Bom, então, tem o lado bom e o lado ruim de trabalhar com colaborações internacionais. A gente não teria nem tido a proposta dos japoneses, mas agora com a JAXA não tendo dinheiro para a HTV, a gente vai ter que achar outra forma de ir. E isso aqui é um desenho recente que a gente fez para usar o SpaceX. Né? Vocês conhecem o Elon Musk? Yes? Todo mundo. Quem já pediu um Tesla de 35 mil dólares? Eles finalmente vão chegar na nossa região de possibilidades. Ele anunciou há poucos dias, eu fiquei animada, mas vamos ver, daqui a 2 anos eu vejo se é verdade. O Elon Musk ele desenvolveu, então, com o SpaceX, uma forma de levar coisas grandes para a estação espacial. Então, a gente desenhou para o SpaceX, então, em princípio, a gente vai poder ir. Só que o tempo não deu certo, quer dizer, a gente teve que gastar o dinheiro antes. Então, o que a gente fez? A gente fez um mini telescópio, que tem esse tamanho todo aqui, é bem maior que um ser humano, mas ele é de 1 metro em vez de 2, que é o que a gente quer botar na estação espacial. E, em vez de botar na estação espacial, a gente põe num balão. Tá? Então, aqui está um balão, quer dizer, um desenho de um balão, e a gente fez um teste de uma noite, e agora a gente está preparando. Daqui a 1 ano, a gente vai fazer o que fez esse balão aqui. Se der tudo certo, a gente vai dar 2 voltas. O balão é lançado, se chama Super Pressure Balloons, SPB. E esse Super Pressure Balloons é uma novidade que a NASA lançou o ano passado. Eles sobem até 40 km, dão a volta, a gente larga o balão e o balão vai onde ele quiser. Mas, em princípio, a época do ano é nessa época, agora em abril, e ele, em princípio, com os ventos, poderia dar 2 voltas, passar 100 a 200 dias, em princípio, lá em cima. E a gente, então, poderia fazer o que a gente fez no solo, por cima, e poder ver muito mais a área, quer dizer, essas partículas que eu estou querendo entender, a gente vai poder observar muito mais dessas partículas vendo de cima, porque a gente vê a atmosfera em escalas muito maiores. Tá? Então, isso aqui é o que eu estou fazendo hoje. Tá? Eu dei uma geral de como começou essa parte de astronomia e como é importante fazer colaborações internacionais. Por exemplo, só com esse balão, a gente tem basicamente, se você contar quanto custaria de fazer do zero todo mundo aqui nos Estados Unidos, seria da ordem de 25 a 30 milhões de dólares. A gente conseguiu 5 milhões. Os outros 20 estão vindo dos nossos parceiros internacionais. As lentes são feitas, as lentes que estão aqui dentro, aqui está o desenho, tá? São 3 lentes e tem uma câmera. As lentes são feitas no Japão, a câmera é desenvolvida na Europa com basicamente liderança francesa, mas tem italianos e poloneses, e tem vários, somos 16 países, e alemães e vários outros. E a gente está construindo essa coisinha aqui do lado, aqui em Chicago, que é a câmera de infravermelho, e a gente também tem a turma do telescópio, dos helicópteros com lasers, que vão, durante o voo, a gente faz põe um aluno de pós-graduação e um pós-doc. Eu gostaria de ir, mas eles não me deixam, porque eu não sei usar o laser direito. E num helicóptero de baixo, seguindo o balão, no escuro, porque tem que ficar no escuro, senão não atrapalha, de noite em cima do mar, ou seja, um certo desafio aqui também. E a gente usa esse tipo de técnica para poder ter um evento artificial, que se você viu isso aqui longo o suficiente, de vez em quando aparece. Ó, tá vendo isso aqui é uma flasher, e depois vai ter igualzinho a um chuveiro dessas partículas. Quando tem um evento natural, a gente faz um artificial para ter certeza que a gente está reconstruindo direitinho. Então é isso que eu tenho feito. Aqui era a última versão do nosso projeto sendo depositado pelo HTV. Esse é o que a Fukushima atrapalhou, digamos assim, ao nosso futuro com este design. Está vendo que esse design era um design meio retangular, porque o HTV teria que ser retangular, mas com o SpaceX cilíndrico a gente pode botar um outro formato. E isso aqui seria, então, o que a gente estava planejando, e, por enquanto, a gente continua animado, a gente vai fazer o balão, mas, quem sabe, a gente vai acabar aqui, mas no outro lado, com uma coisa mais circular. Então, eu vou terminar mostrando esse vídeo, e depois eu quero mostrar, vou deixar ele terminar,
E, obviamente, vocês vão reparar que uma coisa diferente do que outros telescópios é que a gente olha para baixo, em vez de olhar para cima. A gente olha para baixo porque o que a gente está querendo ver... Ups, eu disse para não fazer isso. Não aperte isso. Você está olhando para baixo porque a gente está vendo as partículas que estão chegando na atmosfera. A gente quer entender quantas tem, quais são as energias dessas partículas e de onde que elas vêm. A gente quer apontar para a trajetória ao contrário das partículas para descobrir que galáxias estão formando isso. Provavelmente são buracos negros, talvez sejam pulsares, a gente tem esse grande debate. Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer, saber qual é a origem. E a segunda coisa que a gente quer fazer é usar essas partículas que são muito mais energéticas do que a gente consegue produzir no CERN. Elas são 100 mil vezes mais energéticas, não depende de como você conta. E para poder estudar interações e a natureza fundamental da natureza, usando as partículas de extrema energia também. Tá? Eu queria agora fazer o seguinte para terminar. Uma eu acho que a gente sendo mais senior, que a gente se dá o direito de conversar um pouquinho de coisas que eu aprendi sendo aluna aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que um dos meus mentores, digamos assim, me falou muito, não sei se alguém aqui vai ter recebido o mesmo papo, eu não consigo ver, não se desculpe à toa. Vocês já ouviram esse tipo de sugestão? Né? Desculpa, não, sorry, toda hora. Não faça isso. E não é só o sorry. Eu, por exemplo, acabei de me desculpar que eu não conseguia ver sem o óculos. Certo? Até quando você dá uma apresentação também, tentar evitar essa coisa que é uma coisa simpática, mas que para os americanos não funciona tanto. Mantenha o olho na bola, né? Quer dizer, se está tendo confusões, dificuldades, para onde você está indo? Tenta lembrar do final da história e não do que está acontecendo agora, porque sempre vai ter os ups and downs no caminho, né? A síndrome do impostor. Pessoas sabem o que é isso? Sim, então, essa aí é uma coisa que as mulheres tendem a ter mais que os homens, mas eu acho que os homens também têm, só que eles não falam tanto. Mas a ideia é assim, não, eu não posso ser aluna de pós-graduação da MIT, eu não sou tão gênio assim, eu não posso ser a melhor aluna da turma, não é possível. Então, fica aquela dorzinha na barriga, assim, será que está dando certo? Eu acho que isso é importante, você ter noção de que é normal, todo mundo tem esse tipo de questão, e até é saudável, porque te coloca sempre checando, sabendo que... Agora, o importante é não deixar isso tomar conta, né? Não deixar isso bom, eu acho que não preciso disso, pessoal, da verdade, porque senão não teriam feito essa conferência maravilhosa. Mas isso, para quem não está organizando algum evento tão grande, ter essa síndrome, tentar sempre manter ela em xeque. Paciência, né? Porque, por exemplo, eu não sei se a gente vai conseguir botar o telescópio no Space Station ou não, mas se não conseguir, a gente pode fazer um free flyer, que eles chamam, que é sem precisar da estação espacial. Então, sempre tem uma outra forma, e quando você trabalha muito numa certa direção, você aprende tanto que você vai acabar usando isso para outras coisas. Então, o longo prazo é sempre importante manter em vista. Curtir novas ideias, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho uma discussão com colegas meus aqui, que eles são muito donos. Não, mas essa ideia não é tua, então por que você está achando essa ideia legal? Não, porque é importante, primeiro, curtir, porque é bom você curtir ideias novas, né? Uma coisa que dá felicidade, pelo menos para mim. A outra coisa que é importante, pelo menos na minha área, é que tem gente que às vezes tem uma ideia boa, mas não desenvolve, né? Ela tem um conceito, mas também tem preguiça de continuar. E você, às vezes, pode ver uma ideia que a pessoa, foi outra pessoa que teve, mas que, não estou falando de roubar nada de ninguém, não. Estou falando o seguinte, vamos lá empurrar isso mais para frente. Então, a ideia, por exemplo, das ondas gravitacionais, foi o Einstein que teve, né? Ele teve a ideia de que isso aí vai rolar, mas ele disse, não vai dar certo, ninguém vai conseguir fazer. E essa turma que, 40, 50 anos atrás, disse, não, vai dar certo, eles curtiram a ideia dele e fizeram muitos mais passos na frente. Então, acho que essa coisa de poder curtir coisas que basicamente te incentivam a andar para frente. Outra coisa que eu acho muito importante é explicar o seu trabalho para quem não é especialista, que para mim, obviamente, é um desafio, eu espero que eu tenha conseguido um pouco. E se vocês entenderam metade do que eu falei, então deu certo. Mas eu acho que é uma coisa que é importante em todas as áreas, não só na minha. E outra coisa que o tema é a parte internacional é que realmente viajar pelo mundo e conhecer pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas que compartilham a mesma curiosidade, é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por esse aspecto do que eu faço, que é, por exemplo, então tem poucas mulheres na minha área, tem poucas mulheres na colaboração. Então, quando a gente tem uma reunião de colaboração, eu que tenho que saber quem beija de que lado, né? Então, os franceses e os brasileiros começam
do lado de cá. Os italianos começam do outro lado, então não sei se alguém já teve essa experiência, é meio perigosa. Você tem que saber italiano para o outro lado. Os americanos é com a mão, o alemão pode ser os dois, o japonês se abaixa. E os algerianos, nem a mão, porque dependendo da época do ano, mulher não pode chacoalhar a mão do homem. Então, essas coisas todas você tem que saber também. Então, tem um lado meio curioso de trabalhar com várias culturas diferentes. Essa última eu aprendi há pouco tempo, de não poder nem dar a mão porque complica a vida deles. Então, se você fizer tudo isso que eu tenho feito, você vai talvez concluir que realmente o conhecimento humano é a coisa mais monumental que a gente construiu. Tá? A gente faz os prédios mais maravilhosos, os telescópios mais maravilhosos e os microscópios mais maravilhosos, mas é o conhecimento de poder fazer que é o mais impressionante da minha vida. Então, eu vou querer terminar aqui com essa e mais 2 frases para vocês. Muito obrigada. Vamos agora fazer as perguntas e respostas. Vontade. Obrigada. Bom, vocês podem continuar mandando as perguntas para o grupo do Facebook, tá? Vocês devem ter recebido aí. Todo mundo me ouvir? Ok. Professora. Está me ouvindo? Então, tá. Professora, a primeira pergunta para você é do Tiago Arzua. Alguma vez, depois de se envolver com pesquisa aqui nos Estados Unidos, você cogitou voltar para o Brasil? Existe alguma chance para alguém com educação científica americana conseguir conduzir pesquisa de ponta no Brasil? Então, na verdade, são 2 perguntas. Bom, a primeira eu vou dizer que sim, e foi sempre 2 anos. Daqui a 2 anos eu vou voltar. Verdade. E aí, quando eu conheci o meu último marido, que eu amo de paixão, ele também ia voltar em 2 anos. E já fazem 20 anos que a gente está voltando daqui a 2 anos. Acho que isso acontece com todos nós aqui. E é uma coisa, assim, nada, não tem algo a concluir em relação a isso, foi realmente o que estava acontecendo na época, né? Assim, eu terminei o doutorado, aí eu vou voltar, e o pessoal no Brasil falou, não, melhor fazer um pós-doutorado. Porque você faz o doutorado, mas você tem o seu orientador, então você começa a ser uma pessoa independente no pós-doutorado, você vai ser o dono da sua pesquisa. Então faz o pós-doutorado, depois você volta. Aí quando eu fiz o pós-doutorado, eu conheci um americano, foi meu segundo marido, aí complicou a vida, separou mais anos. Mais tarde separei do meu segundo marido, agora eu vou voltar. Vou voltar, aí conheci outro marido. Vai voltar? Aí ele falou que ia voltar, né? Então ficou aquela, vamos voltar, então tá bom, mais 2 anos. A gente tem um apartamento no Rio, a gente gosta de ir pra lá, a gente vai no mínimo 2 vezes por ano, eu tento seguir tudo, e tenho vários colegas. Aí de repente a gente nem percebeu, a gente está mais velho. E os 2 anos, cada 2 anos começa a mudar. Então agora o plano é voltar para a aposentadoria. Né? Agora, então, a verdade é que a gente sempre fica querendo voltar, mas acaba empurrando com a barriga que está acontecendo aqui, e o fato da gente ter uma paixão, no meu caso, pela minha pesquisa, meu marido pela carreira dele, acaba a gente ficando porque tem a oportunidade de ficar e porque as coisas estão acontecendo. Mas eu tenho muitos colegas que voltaram, a segunda pergunta dele, e que eu acho que não tem problema nenhum voltar. Quer dizer, há 3 anos atrás, eu diria que o Brasil estava em vento em popa na nossa área. Meus colegas lá estavam uma animação muito grande, tinha a Ciência Sem Fronteiras, acho que ainda tem, né? Não sei como é que está. Mas hoje em dia eu acho que tem toda uma sensação de insegurança, de incerteza do que vai ser. Mas, há alguns anos atrás, inclusive eu pensei em voltar a ser diretora de centro de lá e tal, eu também pensei em ser diretora de um centro em Paris. Então, podia ter ido, por questões de família que a gente acabou ficando. Mas eu acho que é tranquilo voltar e tem muita coisa para fazer. E certamente, quer dizer, a segunda pergunta tem que fazer coisas de ponta, certamente. Eu acho que exatamente porque a astrofísica e a física de partículas e a maior parte da ciência é internacional, você pode, com colaborações internacionais, fazer coisas de ponta. A gente teve uma aluna agora que acabou de vir, está começando a fazer a graduação no Fundão, Ana Fogel, chegou para passar
2 meses trabalhando no Fermilab e todos os cientistas locais querem que ela volte para cá. Entendeu? Ela já começou entre a transição de segundo grau para a graduação. Ela vem passar um mês trabalhando, volta e continuam trocando ideias dessa forma. Então, eu acho que os limites são muito menores, assim, as barreiras são muito menores de fazer essa transição e dá para trabalhar muito bem no Brasil. A pergunta agora é do Giovanni Penha. Com os constantes avanços científicos, você acha, professora, que nós podemos ver o fim das religiões? E, em outras palavras, como você analisa também, acho que essa pergunta é um pouco, você teria mais tempo para responder, mas ao longo da história, qual é a relação entre ciência e religião? Tá, então, aí, lembra que eu falei como o ser humano é muito mais difícil de entender do que a ciência? Essa coisa de religião é coisa de ser humano, não tem nada a ver com a ciência. Religião, se vai existir ou não, vai depender do ser humano. Eu acho que é o ser humano que precisa ou não precisa, ou cria essa necessidade. Então, eu acho que na ciência a gente não utiliza isso como, né, uma hipótese necessária. E tem cientistas que são religiosos, outros que não são, e eu acho que não interfere. Agora, tem, assim, pessoalmente, não faz parte da minha forma de pensar em relação ao universo, mas, óbvio que questões humanas sempre tem um lado que a gente não explica cientificamente, e aí você pode usar várias interpretações e narrativas diferentes que pessoas podem colocar esse tipo de label. Eu acho que eu fugi dessa questão, né? Desculpe. Mas eu posso dizer. Professora, o que precisa ser feito para que o Brasil consiga tornar a academia mais igualitária entre ambos os sexos? Qual é o seu papel nisso? Você disse, né, agora há pouco que foi a primeira mulher a ser professora aqui do seu departamento na Universidade de Chicago. E qual que é o papel? Eu acho que assim, o Brasil tem um lado, eu acho que isso é talvez verdade de muitas coisas, tem um lado que eu não sabia que ser mulher era especial na física. Quando eu estava na PUC, eu passei a descobrir isso no MIT. Então, de certa forma, o meu ambiente era muito mais favorável a mulheres fazerem física no Brasil do que aqui. Então, a gente estava na frente nesse sentido. Só que sempre tem o tal do ceiling, né? Tem a questão de liderança, de quem é reconhecido, e aí você começa a ver sempre uma tendência, isso não, no Brasil, por exemplo, é universal, que não só mulheres, como minorias em geral, não são... E esse tipo de expectativa é uma expectativa da nossa cultura. Eu também tenho... Se alguém tem uma piada que eles falam em inglês, que você tem um garoto que teve um acidente, o pai morreu, vai fazer uma cirurgia, e aí em inglês diz, o cirurgião entra na sala e diz, é meu filho. Em português você já sabe, porque eu teria que dizer, cirurgião. Mas se você conta essa história em inglês, não dá para saber se o cirurgião é ele ou ela. Aí todo mundo pergunta, mas o pai não morreu no acidente? O fato de que o cirurgião era mãe, ninguém ia pensar, né? Quando você conta essa história sem ter o gênero, você não imagina a mulher entrando e vendo que era filho, você imagina um homem de casaco branco. Então, esse tipo de bias que a gente tem, todo mundo tem, vai ser um tempo para mudar a cultura, mas eu acho que são as primeiras pessoas a fazer, as segundas, as terceiras, e a minha intenção é de que daqui a 20 anos ninguém nem perceba se a pessoa é mulher ou homem, minoria ou não, e está fazendo física porque está fazendo física. Se é alguém que eu posso dar beijinho ou que eu não posso nem encostar, a gente está tentando descobrir a mesma história, a gente está querendo entender o universo e vamos fazer junto, né? Professora, mais uma pergunta do Arthur Santos agora. O que você acha do filme Interstellar? E vamos ampliar um pouco essa pergunta. Como é que você vê as representações do cinema sobre o universo? Meu favorito é o Martian, porque ele tentou quebrar as leis da física menos vezes. Fora que ele era botânico da Universidade de Chicago. Não sei se alguém percebeu, mas ele diz que ele fez botany na Universidade de Chicago. Não tem botany na Universidade de Chicago. Mas me disseram que às vezes eles escolhem algo que não existe exatamente para as outras universidades não ficarem invejosas. Mas o cara da Universidade de Chicago, obviamente, ele é o meu favorito. Então, Martian, eu acho que teve pouquíssimas, digamos, esticadas na parte científica. E o Interstellar, eu gostei, foi divertido. E tem um lado
bacana de mostrar exatamente os buracos negros, o que acontece, quer dizer, tem uma conexão. Eu fiquei um pouquinho crítica de um dos mentores do filme, que é o Kip Thorne, que, aliás, foi um dos que começou essa história de detectar ondas gravitacionais. Quando eu falo a turma que estava há 40, 50 anos atrás trabalhando, ele era um deles. E ele foi um dos inventores do Interstellar. E ele mudou tanto a física que eu tive essa discussão com ele. Por que tanto, né? Por que não mudar só um pouquinho? Pela história em si, você não precisa fazer aquela mudança total e fazer a biblioteca ser um buraco negro. Tem umas certos exageros que dão um certo nó no estômago para quem trabalha isso. Mas foi divertido. E todo mundo agora entende que você passa um tempo muito mais rápido se você está perto do buraco negro do que está em outro lugar. Né? Então, É complicado, acho complicado. Essa parte dá para ser uma boa lição. Professor, o que falta para o Brasil se tornar um país relevante no contexto de exploração espacial? Essa pergunta é difícil. Primeiro porque eu não sou especialista, na realidade. Eu não tenho... mas eu acho que isso é mais... pela minha pouca sabedoria sobre esse assunto, eu tenho que realmente não falar coisas que eu não tenho certeza. Mas pelo pouco que eu consigo ver, o Brasil está a 1000 por hora em relação a várias áreas de ciência e certamente em telescópios no solo nós estamos participando dos melhores. Não tem absolutamente como a gente dizer não estamos podendo fazer nada de conta. Estamos lá no topo. A parte espacial eu acho que a gente está um pouco atrasado. E a minha impressão é que a parte espacial brasileira tem sido menos ligada à ciência do que poderia ser. Então, isso é a minha medida de zero ordem, assim, superficial. Então, não estudei o suficiente para falar de uma forma mais inteligente sobre isso, mas a minha impressão é que a gente poderia melhorar muito esse lado. E a questão espacial, pensando em ciência, passa a ser muito mais interessante, porque você pode fazer coisas explodirem, não darem certo, sem afetar o ser humano. Né? Quer dizer, se você está fazendo isso para uma questão bélica, ou uma questão de mostrar poder e tal, você acaba tendo, ou militar, você acaba tendo um problema da Coreia do Norte, digamos assim. Mas, em termos de ciência, a gente faz coisas pequenas, a gente faz coisas que têm impacto com vários tamanhos diferentes e que podem ser, se quebrar, quebrou, não tem problema. E é uma atividade que é cara, que é uma questão, talvez, do país também considerar, mas eu acho que a gente poderia acelerar um pouquinho. Isso, comparado com a tecnologia no solo que a gente tem acesso. A tecnologia no solo a gente está igual a todo mundo, então não tem atraso ali. Mas eu acho que o espacial poderia melhorar um pouco. Professora, então deixa um recado aí para esses jovens que querem seguir a sua área, o que você falaria para eles? Eu acho, assim, impressionante vocês estarem aqui. Eu estou super feliz de ter sido convidada. Eu espero que algumas pessoas se interessem em fazer o que eu faço de uma forma profissional, mas que todos vocês curtam isso de uma forma amadora. Porque eu acho que te dá uma visão mais ampla do mundo. Eu adoro dizer para o meu marido que jornal, em geral, é uma notícia, exceto na página de esporte, se o teu time ganhar, ou na ciência. E música também, né? Então tem algumas partes do jornal que sempre tem boa notícia. E eu acho que a ciência tem sempre nos ajudado muito, e não só em termos tecnológicos, né? Tipo esse microfone, o computador, mas também em termos de visão de quem nós somos e que universo que a gente está, e a nossa capacidade de explicar tão bem o universo, de aprender que a gente não está entendendo ainda quase nada. Então a gente precisa realmente de muitos de vocês para nos ajudarem nessa viagem. Tem alguém aqui seguindo essa carreira? Tem? Um lá atrás. Tudo. Tá vendo? É difícil, professora. Então tá, então muito obrigada pela sua participação com a gente. Foi ótimo. Obrigada a vocês.